E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e que eles fossem adiante para o outro lado, enquanto Jesus ficava para despedir a multidão. E quando Jesus terminou de despedir a multidão, ele subiu a um monte para orar à parte. E quando chegou a tarde, Jesus já estava sozinho. O barco dos discípulos já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se e começaram a dizer: é um fantasma. Eles gritavam e gritavam com muito medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo assim: tenham bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus então disse: vem. E Pedro, descendo do barco, Pedro andou sobre as águas para ir se encontrar com Jesus. Mas quando Pedro começou a sentir o vento forte, ele teve grande medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, me socorra, salve-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Amém. Se os irmãos puderem permanecer com a Bíblia aberta nesse texto, eu agradeço. Nós iremos compartilhar algumas coisas que são muito importantes nesse texto, até mesmo porque esse texto bíblico ele é muito conhecido. Eu acredito que os irmãos já viram filmes sobre esse texto. Os irmãos já escutaram muitas mensagens sobre esse texto. E esse texto bíblico só aparece em Mateus, em Marcos e no Evangelho segundo escreveu João. Lucas, que é o mais detalhista, não fala sobre esse enredo histórico. Lucas não fala sobre isso. Somente Mateus, Marcos e João é quem registra isso. E quando nós fazemos a leitura tanto em Mateus quanto Marcos quanto João, nós extraímos algumas lições que são muito importantes para vivermos uma vida de intimidade, de entrega e de dependência completa com Deus quando lemos esse texto. O texto bíblico nos traz um cenário geográfico. O Senhor Jesus havia terminado de fazer a primeira tão grande multiplicação dos pães e peixes. A Bíblia diz que Jesus está num lugar deserto. E quando Jesus está nesse lugar deserto, Jesus estava palestrando já do outro lado. E Jesus então resolve atravessar para chegar na região de Decápolis, uma região conhecida por um conglomerado de 10 cidades. Inclusive, uma das cidades era a terra de Filipe. A Bíblia diz que quando Jesus chega do outro lado, porque Jesus queria se retirar a um lugar para descansar. Só que o povo que estava exatamente aonde Jesus ministrava do outro lado do rio, viu a direção que Jesus estava indo. E a Bíblia diz que a pé eles saíram e foram chamando uns aos outros. E quando Jesus chega na região de Decápolis, que ele vai descer na orla da praia, a Bíblia diz que a multidão chegou primeiro do que Jesus, e a multidão o aguardava. A Bíblia, o texto sagrado vai dizer que Jesus quer ir para o outro lado porque os discípulos estavam cansados. Os discípulos se afadigavam, os discípulos estavam extremamente cansados. Quando você lê a Bíblia, você vai entender isso no Evangelho de Mateus capítulo 14, versículo de número 13.
versículo de número 13 a seguir, a Bíblia vai contar e falar essa história do momento em que Jesus sai dali. Jesus vai fazer a primeira multiplicação dos pães e peixes. Jesus, ele queria ir para que os discípulos descansassem um pouco, mas ainda havia muito trabalho. Quando Jesus chega a ver a multidão, Jesus multiplica os pães e peixes, e quando termina de fazer o culto, e o culto da multiplicação dos pães e peixes, está no texto que Jesus reúne os seus discípulos e ele diz que vai fazer um pós-culto. Mas para esse pós-culto, Jesus não precisava da presença dos discípulos. Jesus os libera, e diz o texto que Jesus deu uma ordem e ordenou Jesus que eles entrassem no barco e que eles fossem para o outro lado, para a outra banda, enquanto ele despedia a multidão. Se tem uma coisa que me encanta no ministério de Jesus, eram os seus momentos de pós-culto. E isso Jesus fazia muitas vezes. Jesus não era o tipo de pregador que só chegava no momento de pregar e depois que pregava, saía do culto para que ninguém conversasse com ele. Eu estou falando de uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e o texto diz assim, que Jesus quer despedir 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Imagina num culto que Jesus diz para os obreiros assim: vocês podem ir, eu quero despedir esse povo. Imagina aqueles que foram para ver Jesus, sabendo que teriam a oportunidade de pegar na mão de Jesus, de receber uma oração por Jesus. E a Bíblia diz que em muitos cultos que Jesus estava, após o momento do culto, diz muitos textos bíblicos que Jesus curava os enfermos que estavam no meio da multidão. Algumas poucas vezes Jesus saía sem fazer o pós-culto por propósitos, ou às vezes para orar, ou às vezes pelo desgaste físico, para o descanso. Mas na maioria das vezes Jesus amava fazer esse momento do pós-culto. Jesus termina um culto com uma multidão, uma congregação de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, e ele diz para os seus discípulos: vocês podem entrar no barco, eu quero despedir esse povo, eu quero despedir esta multidão. Os discípulos obedecem o que Jesus havia dito, e o texto bíblico vai dizer que Jesus fica e começa a despedir. Eu começo a imaginar aqueles que estavam bem atrás dos que estavam nas primeiras fileiras, chegando para cumprimentar a Jesus. Jesus abençoando um, Jesus abençoando o outro. De onde Jesus estava até o outro lado do rio, era cerca de quase 11 quilômetros. Para ser mais preciso, 10 quilômetros e 800 metros. 10 quilômetros e 800 metros não é muita coisa para quem sabe remar. Para atravessar em um barco remando, isso é tarefa fácil, tarefa prática. Eu não estou falando de homens que não sabiam pescar. Eu estou falando de discípulos que cresceram nas cercanias do Mar da Galileia. Exceto Judas Iscariotes, não cresceu nas proximidades do Mar da Galileia. Todos os demais discípulos, todos os outros 11 discípulos cresceram ali. Eles sabiam tudo de pesca, inclusive Pedro, inclusive André, inclusive Tiago. Eles eram profissionais da pesca. Esses discípulos vão fazer um percurso que eles são profissionalíssimos no percurso. Já haviam passado por ali por diversas vezes. Já haviam pescado muitos peixes por estas regiões. Já haviam passado noites a fio, lançando redes, pescando, levando sustento para casa. Agora observe no texto que o horário em que Jesus pede para que esses discípulos fossem, ainda era dia. Jesus não queria que os discípulos chegassem à noite do outro lado. Acompanhe no texto comigo, versículo de número 23. A Bíblia diz assim: e despedida a multidão, subiu a um monte para orar sozinho. E chegou a tarde, e Jesus estava ali sozinho. Agora preste atenção. Jesus disse para os discípulos: entrem no barco,
que eu vou despedir a multidão. Para despedir uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, eu não acredito que Jesus fez isso com 10 minutos. Levou-se um tempo para despedir toda esta multidão. E durante o período em que Jesus despedia a multidão, os discípulos já entraram no barco e já foram remando. Na lógica, fazendo uma leitura simplória do texto, quando Jesus terminasse de despedir a multidão, pela lógica do texto, já era para que os discípulos estivessem do outro lado, porque quando Jesus termina de despedir aquela grande multidão, diz o texto, que Jesus subiu a um monte para orar sozinho. E quando a Bíblia diz que chegou a tarde, a Bíblia está indicando que a noite já se aproximava, o sol já havia se declinado. Então os discípulos saíram quando ainda o sol estava no céu, em uma forma de expressão de uma melhor compreensão. Mas o texto diz que quando o sol declinou, Jesus vai orar sozinho, e os discípulos, quando chegou a tarde, diz a Bíblia, versículo 24, e o barco dos discípulos estava já no meio do mar. Quando Jesus termina de despedir a multidão, o barco dos discípulos ainda estava no meio do mar. Por quê? Diz o texto, porque uma onda estava açoitando o barco, porque o vento era contrário. Agora escute, eu estou falando, como disse a priori, de homens profissionalíssimos na pesca. Imagine que quando Pedro, quem sabe, estava ali naquela embarcação, remando no recurso que eles tinham, e Pedro percebe que as águas não são favoráveis. Pedro, quem sabe, não consegue levar o barco, e alguém diz assim: Pedro, me dê licença, deixe que eu tomo conta do remo. Já passamos por aqui e já enfrentamos situações semelhantes. Quem sabe André pega o remo e André vai tentar remar, mas André não consegue também sair de onde estava. Quem sabe, vamos fazer um raciocínio, entrar no texto. Quem sabe Tiago pede a vez. Os discípulos profissionais da pesca, expert em transitar pelo mar da Galileia, ou mar de Quinerete, ou lago de Genezaré, tudo a mesma coisa. Homens que conheciam o trajeto, homens que conheciam cada ponto de pesca, homens que haviam passado por diversas vezes nesse mesmo lugar, estão no mesmo barco, usando o mesmo remo, na companhia dos mesmos amigos, fazendo o mesmo trajeto de sempre, com a mesma experiência, porém neste dia enfrentando uma onda que era contrária, da qual nunca enfrentaram na vida. E aqui eu aprendo a primeira lição do texto. Às vezes Deus nos prova naquilo que somos mais sabedores, aquilo que o nosso orgulho diz assim: isso eu faço bem e faço melhor do que qualquer um, sou bacharel, sou doutorado nisto. Às vezes Deus permite enfrentarmos situações naquilo que somos mais conhecedores, por causa de um propósito. E qual é o propósito, pastor? Nos ensinar o que é dependência de Deus, o que é dependência dele. Nesse dia Jesus vai dar uma aula para os seus discípulos sobre o que é dependência. Jesus permite que o mesmo barco, que o mesmo remo, que o mesmo mar ensine para os experts da pesca que sem a presença de Jesus, naquilo que eles mais sabiam fazer, eles não eram nada se Jesus não fosse com eles. E às vezes o nosso orgulho nos consome por dentro,
Olhamos os outros às vezes de cima para baixo e esquecemos que sem dependência de Deus nós não chegaremos a lugar nenhum. O texto diz que os discípulos estão no meio do mar. Imagina os discípulos assim: isso não é para nós. Imagina Pedro olhando para Tiago e falando assim: por que é que Jesus não veio com a gente? Imagina os discípulos reclamando, o pastor Fábio dizendo assim: Jesus nos deixou numa furada. Foi Ele que mandou a gente entrar no barco, e Ele mandou a gente entrar no barco, mas não veio com a gente. Era aí que os discípulos se enganavam. Abra a Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. É a mesma história. É a mesma história. Marcos capítulo 6, versículo de número 47. Olha o que diz a Bíblia. Versículo 46, vamos ler desde o 46. E quando Jesus despediu a multidão, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Olha o que diz o texto, irmão. E vendo Jesus que os seus discípulos se fadigavam Sabe o que eu entendo nesse texto? Quando Jesus vai orar, Jesus não vai orar de costas para o mar onde estava o barco. Quando Jesus vai orar de pé, olhando em direção à embarcação. Pastor, o que é isso? Jesus não estava presente fisicamente, mas os olhos de Jesus acompanhavam a embarcação dos seus discípulos. Não sou eu quem digo, é a Bíblia. A Bíblia diz: e vendo Jesus, a tarde chegou, mas Jesus está orando assim: ó Deus Pai, abençoe. E Jesus está guiando o barquinho dos discípulos com os seus olhos. Jesus, porque irmão, tem vezes na vida que nós até pensamos que Deus não está na nossa embarcação, e nos esquecemos que os olhos do Senhor estão acompanhando a trajetória da sua igreja na face da terra. Já é algo profético de Deus para você. Se você achou que o teu janeiro de 2023 seria um janeiro frustrado, não é. Os olhos dele estão te acompanhando na entrada do ano de 2023, nessa embarcação rumo ao dezembro deste ano. E vendo. Agora, sabe o que eu fico encantado? Sabe quantas embarcações havia no mar da Galileia nessa época? Mais de 2.000 embarcações que trafegavam, vindo e indo, vindo e indo, vindo e indo. Mais de 2.000 embarcações. Se você olhasse para o mar da Galileia, de um alto de um monte, você não veria um barco, você veria mais de 2.000 embarcações. E a Bíblia diz que o olhar de Jesus estava sobre a embarcação de quem ele sabia que era discípulo. Jesus está orando, os olhos dele estão sobre a embarcação, seus olhos estão sobre a embarcação dos seus discípulos. E aqui, irmão, é algo extraordinário, porque Jesus dá uma rota. A rota de Jesus é: vocês vão atravessar por aqui e vão chegar do outro lado. Mas os discípulos não conseguem. Agora, vamos fazer uma contagem simples. A Bíblia diz, no versículo 24, que quando chegou a tarde, o barco dos discípulos estava no meio do mar. Nós vamos entender no texto que tarde aqui era exatamente quando estava findando-se a contagem do dia e se aproximando a primeira vigília da noite, que começava às 18 horas. Então quer dizer que se os discípulos saíram antes do entardecer, pode ser que eles tenham saído por volta de 15 horas às 16 horas da tarde.
Eles eram para ter chegado do outro lado quando descem às 18 horas. Mas estava dando 18 horas e eles estão no mesmo lugar. Eles não conseguem sair, mas Jesus está lá orando. Só que a noite vai chegar, e quando a noite chega, tudo fica escuro. A noite chegou e Jesus não tem GPS, Jesus não tem farol de neon, Jesus não tem comunicação de posicionamento global para saber aonde é que estava o barco dos discípulos. Mas a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, e aí vamos fazer uma contagem simples: 6 horas da noite, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, 12 horas. Os discípulos estão no mesmo lugar, num trajeto curto para se fazer com apenas 1h30 ou quase 2 horas. O texto diz que Jesus não se adianta. Jesus vê que os discípulos estão fadigados, mas Jesus não toma nenhuma decisão até então. Jesus permanece orando, Jesus permanece buscando a presença de Deus. Enquanto os discípulos estão desesperados, gritando, se escabelando, Jesus não está dormindo no monte, Jesus está trabalhando na oração. Enquanto os discípulos estão vendo em que a água está entrando no barco, enquanto eles estão vendo que o vento está soprando o barco para trás, enquanto os discípulos estão gritando pasmo de medo, Jesus não está dormindo, Jesus está trabalhando na oração. Pastor, explica isso aí. Aí eu me lembro do profeta Isaías dizendo: se o Senhor descesse como antes fazia tremer a terra, porque desde a antiguidade nunca se viu, com os ouvidos nunca se ouviu, nunca se percebeu um Deus que trabalhe. O texto não diz um Deus que trabalhava, o texto diz assim: um Deus que trabalhe por aqueles que nele esperam. Jesus não está com os ouvidos tapados ao seu clamor, ele está trabalhando para que o milagre chegue, ele está trabalhando e criando uma situação. Agora vamos para o texto bíblico. A Bíblia diz, Mateus capítulo 14, versículo de número 25: os discípulos remaram 5,5 km, estão quase 12 horas. Versículo 25: mas a quarta vigília da noite, por volta das 3 da manhã, entre 3 horas da manhã e as 6 da manhã, diz o texto, na quarta vigília, olha o que diz após a vírgula: dirigiu-se. Olha o verbo, dirigiu-se. Jesus não desapareceu da orla da praia e apareceu perto do barco. Não é isso que o texto diz. O texto diz, usando o verbo dirigiu-se. Jesus levanta às 3 horas da manhã da oração, e o texto vai dizer que Jesus chega na orla da praia ou do mar da Galileia. Os discípulos estavam no meio, 5 quilômetros e 400 metros. O texto diz que Jesus chega na orla e dá o primeiro passo. Escute aqui, irmãos, acompanhe no texto para você entender o que eu vou dizer. Os discípulos demoraram 12 horas com um barco, com um remo, e não conseguiram passar do meio. Jesus a pé sem barco, Jesus a pé sem remo, Jesus a pé sem os recursos que os discípulos tinham, saiu 3 horas da manhã e chegou antes das 6 a pé. E tem uma coisa, andando por cima das águas, 5 quilômetros e 400 metros. Explica isso, pastor. O recurso que ele usa pode não ser igual ao teu, mas é muito melhor. Se você achar que o teu recurso é melhor do que o de Jesus, tu está equivocado. Na lógica, os discípulos estão mais bem equiparados. Eles têm barco, eles têm remo, eles têm profissão de pesca. Jesus, profissão de carpinteiro.
O que Jesus entende de pesca? 3 horas da manhã Jesus se levanta. Primeiro passo. E os discípulos estão lá reclamando, quem sabe murmurando. Segundo passo. Enquanto os discípulos estão desesperados, Jesus está dando passadas sobre as águas. Agora escute, se lembre, eu disse que no mar da Galileia nesta época haviam mais de 2.000 embarcações. Como que Jesus sabia exatamente qual era dos discípulos? Se estava de noite, se estava tudo escuro, se Jesus não tinha nenhuma comunicação de radiofone, de celular. Sabe qual foi o segredo? É que os discípulos não saíram da rota que Jesus mandou eles trafegar. Aí tem muita gente falando assim: Jesus não está me achando. Te pergunto, está na rota que Ele mandou você traçar? Porque se você estiver na rota que Ele disse, Ele vai te achar. Porque os olhos dele te acompanhavam quando ainda era dia, antes dessa tribulação chegar para você. Jesus sabia a posição, porque Jesus acompanhou todo o momento do entardecer, quando ainda era luz do dia. Então Jesus vai andando. Eu imagino Jesus andando por cima das águas. Irmãos, eu estou falando de 5 quilômetros, andando por cima das águas. O texto diz que Jesus dirigiu-se caminhando. Escute aqui, não é correndo. Eu já fiz caminhada um tempo, 2016, passei no concurso para tenente capelão da Marinha. E fiz 1 ano, correndo. E às vezes fazia caminhada. E quando era caminhada, era aqui, ó. Quando era corrida. Mas Jesus não. A Bíblia diz assim: Jesus foi caminho. Você pode até estar desesperado, mas o recurso de Jesus vai chegar do jeito dele, ó. Não, mas Jesus tem que vir correndo, porque não vai dar tempo. Não, Jesus vai do jeito dele. Ele vai fazer do jeito dele, na hora dele. Mas pode ter certeza, pode ser no segundo tempo, nos últimos acréscimos, mas ele vai chegar e vai reverter nesse janeiro profético. Esta causa vai virar milagre. Jesus passa por um barco, não é esse aqui não. Jesus passa por outra embarcação, não é essa aqui não. Por que é que Jesus achou o barco dos discípulos? Porque Ele conhece as embarcações que são dele. Ele conhece as embarcações que clamam por Ele. Ele conhece as embarcações que chamam por Ele. Ele conhece as embarcações que dão lugar para Ele. Ele conhece as embarcações. Tranquilo. Os discípulos desesperados, e Jesus caminhando, fazendo uma caminhada de noite. O que era ventania para os discípulos, para Jesus é caminhada. O que era dificuldade e tempestade para os discípulos, embora o texto não diz que era uma tempestade, mas diz que era um vento contrário. Mas o que era vento para os discípulos, para Jesus é calçadão de caminhada. O que é dificuldade para eles, para Jesus é um passeio. Olha o que a Bíblia diz. Versículo de número 26. Escute. O versículo 25 diz que na 4ª vigília. Então nós entendemos que era aproximadamente 3 horas da manhã. Por quê, pastor? Porque o versículo 26 diz assim: e os discípulos, olha o que diz o texto, e os discípulos vendo-o. Opa, olha o que o texto está dizendo para mim. Os discípulos estão no barco, só que já estava amanhecendo. Porque o texto diz que os discípulos viram um vulto caminhando por cima das águas. E no Oriente, se você fazer uma pesquisa, você vai entender que por volta de 4:30 para 5 horas da manhã já começa a amanhecer. Já é possível ver sinais da luz do dia. E o texto diz assim, versículo 26: e os discípulos, vendo-o, já estava amanhecendo.
e os discípulos viram um sinal de alguém andando por cima das águas. Aí eu me lembro do salmista, não dá para deixar de citar: o choro pode durar a noite inteira, mas ao amanhecer, mas ao amanhecer, mas ao amanhecer, mas ao amanhecer. Eu imagino Jesus caminhando por cima das águas e os discípulos gritando, e Jesus, quem sabe, olhava para trás: acho que já caminhei uns 2 quilômetros, só faltam 3, estou chegando próximo da embarcação. Jesus andava mais um pouco, quem sabe olhava para a hora da praia: já andei 3 quilômetros, só faltam 2. Eu não sei a quantos quilômetros ele está da orla da sua praia, mas eu sei que ele está chegando, ele está chegando, ele está chegando. Aí o texto diz assim: os discípulos, vendo-o caminhar, começaram a gritar, porque depois de 12 horas de desespero, até quando o milagre está por aparecer, a gente fica assustado. Até quando o milagre está para acontecer, a gente acha que é loucura. Mas o texto vai dizer que eles, vendo caminhar, eles começam a gritar com muito medo. E o texto vai dizer que Jesus dá uma palavra e diz assim: tem de bom ânimo, sou eu. Interessante no texto que Jesus não falou assim: eu sou Jesus. Não, ele falou assim: sou eu. Mas sou eu quem? Sou eu. Engraçado que o texto que Jesus usa aqui, o sou eu, vem do eu sou. Quando Jesus está caminhando e eles estão assustados, Jesus fala assim: olha, sou eu. Olha de trás para frente: eu sou. O que significa o eu sou? Aprendemos lá com Moisés: eu sou aquilo que vocês precisam que eu seja, e agora o que vocês precisam é que eu seja socorro. Então eu sou o socorro que está chegando para vocês agora. Aí Pedro entendeu, e Pedro falou assim: se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Irmão, isso aqui eu acho extraordinário no texto. Vamos usar uma lógica simples. Aonde é mais seguro no momento de vento contrário? Fora do barco ou dentro do barco? É claro, irmão, que é dentro do barco. É lógico. Escute aqui: o vento está soprando há 12 horas, eles não conseguem sair. Aí me vem Pedro já no amanhecer e fala assim: se é o Senhor, eu quero ir ter contigo por cima das águas. Imagino que quando Pedro vai descer, alguém puxa Pedro e fala: Pedro, tu está ficando louco, aqui é mais seguro. Pedro faz uma comparação simples. Qual é, pastor? Pedro olha para a sua direita, olha para a sua esquerda, olha para a sua retaguarda e faz uma comparação simples. Qual é? É muito melhor estar lá no meio da tempestade, mas do lado de Jesus, do que numa embarcação onde ele não está presente. Porque lá no meio desse vento, ainda assim é mais seguro. Ele não está aqui, ele está lá, então lá é mais seguro para mim. Imagina Pedro que vai descer: não vai, Pedro, não, eu vou, não vai. Você já viu quando alguém quer ser atirado de algum lugar? Você não faz isso. Imagina Pedro querendo descer, e quando Pedro der, Pedro, vai dar errado, se tu descer, vai dar B.O. Não, eu vou, Jesus está lá, está me chamando. E a Bíblia diz que Pedro desce. Quando o texto diz que Pedro desce, o texto diz que Pedro, descendo do barco, Pedro andou. Pedro andou, irmão. Agora vou te fazer uma pergunta simples. Pedro cresceu com esses discípulos. Foi milagre Pedro andar sobre as águas? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Milagre. Agora, quando Pedro começou a andar sobre as águas, vocês acham que os discípulos começaram a olhar para quem? Para Jesus ou para Pedro? Porque Jesus, ele sabia que era o Filho de Deus. Agora Pedro cresceu comigo. Quando Pedro começa a andar, eu não tenho dúvida disso, irmão, os olhos dos discípulos, em cima de Pedro. Entenda uma coisa: quando Deus começa a usar alguém, não tire os olhos de Jesus. Deus pode usar alguém para fazer milagre, para pipocar qualquer coisa, mas não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Pedro começa a andar e os discípulos: Pedro, eu sabia nada. Eu sabia, Pedrão cresceu comigo, meu amigo Pedro. Aí, não falei que ia dar certo.
Aqueles que falaram para Pedro não descer. Não falei, Pedro, que tu conseguia? Olhando para Pedro, deixaram de olhar para Jesus. E Pedro vai. Imagina os elogios nos ouvidos de Pedro. O texto diz que Pedro andou sobre as águas. Mas o versículo 30 diz que Pedro sentiu o vento forte. Pergunto a você, irmão, num raciocínio simples, está na Bíblia. Quando Pedro desceu, estava ou não estava ventando forte? Então o problema não é o vento forte. O problema é quando nós começamos a perceber as tempestades que estão sobre nós. Porque é possível caminhar em direção a Jesus por cima das águas sem afundar, se nós deixarmos de perceber que a ventania não é mais forte do que a presença de quem nos chama no meio do mar. Pedro é para mim um dos homens mais inteligentes da Bíblia. Eu já vou te explicar por quê. Versículo 30. Mas sentindo o vento forte teve medo. E começando. Quem é bom de português? Começando é gerúndio. Começando. Tem muito filme que mostra Pedro afogando. Não, o texto não diz isso. O texto diz assim, ó. E começando. Vou te explicar. Quando Pedro está andando sobre as águas, ele sente o vento forte. Está no texto, não estou inventando, irmão. Gosto de Bíblia. Diz o texto que Pedro percebeu que os pés começou. Pedro não deixa para pedir ajuda quando está se afogando nas águas. Ó, Deus está falando contigo, hein? Deus está falando contigo. Pedro não deixa para pedir ajuda para a família quando o esposo foi embora, quando a esposa foi embora, quando o filho já perdeu-se nas drogas. Não, não. Pedro começou. E quando Pedro percebeu que os pés começaram, diz o texto que ele clamou. Por que Pedro é inteligente? Porque ele clama por socorro. É no começo da luta, é no começo que ele está por se afundar. Ele não espera se afogar no problema. Tem gente esperando a vaca ir para o brejo, como diz o ditado, para clamar por Jesus. Tem gente esperando tudo acabar. Ele está falando com você nesse janeiro profético. Clame no começo, chame no começo, chame no... Cheguei em casa, uma situação estranha começou. Jesus, me ajuda aqui, Jesus. Jesus, me socorre aqui, Jesus. Cheguei em casa, uma situação difícil com a esposa, com o filho, com o marido. Jesus, me ajuda aqui, Jesus. Com o ministério, Jesus, me ajuda aqui, Jesus. Agora, irmão, se você não der glória com o que eu vou falar com você aqui, o que Pedro fazia da vida? Qual era a profissão de Pedro? Hã? Já viu o pescador entrar no mar e não saber nadar? Pedro nadava melhor do que Michael Phelps. Vou te provar na Bíblia. Quando Jesus ressuscita, ele vai para a orla da praia. Ele vê o barco dos discípulos e pergunta: amigos, tem alguma coisa de comer? João diz assim: é o Senhor. A Bíblia diz que Pedro pulou na água e nadou mais rápido do que o barco e chegou lá do outro lado. Pedro nadava muito bem. Agora, por que é que Pedro, quando começou a afundar, por que ele não voltou nadando para o barco? Hã? Cresceu ali, irmãos. Sabia nadar muito bem. Pedro era nadador nato. Mas quando... Por quê? Porque Pedro aprendeu o que é dependência. Como assim, pastor? Os discípulos no barco dizendo: Pedro, está dando ruim, volta nadando. Aí Pedro é como se ele dissesse assim: eu aprendi esta noite que naquilo que eu mais sabia, eu sou dependente dele. E na presença dele, tudo que eu sei desaparece. Tudo que eu sei não é nada. Perto
perto dele o meu profissionalismo se esvai, perto dele eu não sou ninguém, perto dele eu não sou expert, perto dele eu nada sei, eu sou dependente. Me socorre, Senhor. Um nadador nato, um profissional da pesca, um homem que tinha uma empresa pesqueira, olha para Jesus e diz assim: isso não é para mim, me ajuda, me socorre. Mas Pedro, quem sabe os discípulos do barco dizendo: mas Pedro, tu nem ainda está se afogando, mas eu já entendi, eu preciso dele, eu necessito dele, eu sou carente da ajuda dele. Uma vez no Paraguai, quando a minha filha nasceu, não sei se contei isso da vez que vim aqui. Minha filha nasceu de 6 meses para 7 meses. Os recursos eram muito poucos. E quando minha filha ficou internada no Cruz Roja, que é o Cruz Vermelha, eu precisava comprar remédio todos os dias. Todos os dias. O hospital público no Paraguai, eu tinha que comprar a agulha do médico, a seringa, a luva, pagar o oxigênio, conseguir o doador de sangue, comprar a bolsinha de sangue, todo o medicamento usado na criança, eu tinha que comprar. Todo o dinheiro que eu tinha foi no parto. Ela nasceu na Avenida Eusébio Ayala com San Martín, e precisamos fazer a transferência para o Cruz Roja, que era o Cruz Vermelha, e todos os dias tinha que comprar remédio. Eu já devia no parto quase R$2.000, eu não tinha recursos. Acredite se vocês quiserem no que eu vou dizer. Eu saía recém-casado, casei aos 18 anos de idade, já tinha 20 nesta época, comecei a pastorear com 19 anos. E eu começava a chorar e a dizer assim: Deus, eu não tenho recursos, mas o Senhor conhece a minha índole e o meu caráter. Eu não tenho coragem de pedir nada para ninguém. E eu me lembro que por mais de 4, 5, 6, 7 vezes eu fui ao banco, e chegava no banco, me debruçava no caixa do banco e dizia: Deus, eu não tenho 1 centavo no banco, a minha ajuda só vai chegar no outro mês. Não liguei para pedir 1 centavo para a igreja que me enviou. E eu chegava e dizia assim: Senhor, eu preciso comprar remédio hoje, eu tenho 3 receitas nas mãos e eu não tenho condições. Eu colocava o cartão, digitava a senha e colocava o valor dos remédios. E quando eu colocava o valor dos remédios de olhos fechados, acredite se você quiser, eu escutava a máquina contar as cédulas. E quando eu abria os olhos, o valor que eu precisava para os remédios, aí eu dizia assim: tem dinheiro na minha conta. Eu colocava o cartão de novo, tirava o extrato, zerado, sem nenhum centavo, mas saía com a provisão para comprar o necessário para o dia. Foram quase 3 meses, todos os dias tendo que comprar remédio, e uma provisão de Deus. O que é isso, pastor? Quem é dependente de Deus, Deus não deve favor para ninguém, Ele é Deus de providência. Nos 3 meses os médicos diziam: não vai passar de hoje, não vai passar de hoje, não vai passar de hoje. 3 meses, quase 3 meses de internação, 3 meses que havia nascido 1,9 kg, não vai passar de hoje. Agora no final do ano, fiz o aniversário de 15 anos da Júlia, coloquei o sapato nos pés dela, em um culto de glorificação a Deus, porque quem é dependente, colhe milagre da parte de Deus. Para encerrar, diz o texto que quando Pedro clama, Jesus estende a mão. Sabe por que você está sofrendo a vida toda nisso?
Porque você já bateu na porta de psicólogo, de psiquiatra, de deputado, de prefeito, de vereador, menos pediu ajuda para quem tem o poder de estender as mãos e resolver esta causa. Pedro pediu, Jesus estendeu as mãos. Só que Pedro agora não precisa voltar nadando. Quando Jesus segurou na mão de Pedro, estava ventando ou não estava ventando? Estava. Você acha que Pedro voltou para o barco como? Andando. Só que agora, o vento que Pedro sentia, Pedro já não sente mais, porque a mão de Jesus está segurada nas mãos de Pedro. Jesus está segurando na mão de crente aqui hoje, está dizendo assim: vou caminhar com você no meio dessa tempestade, vou caminhar com você no meio desse vendaval. Diz o texto, está na Bíblia, versículo de número 32: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Porque nesse barco a única coisa que faltava era só a presença de Jesus. E essa única coisa era o tudo que faltava nessa embarcação. A Bíblia diz que Jesus sobe. Agora, irmão, eu quero fazer uma conjectura simples. Eu gosto de entrar no texto. Imagina quando Pedro sobe no barco com Jesus. Pastor, o senhor me dá licença, por favor? Imagina alguém chamando Jesus. Jesus, come here, please, faz favor. Jesus, eu falei com Pedro para Pedro não ir. Teimosia dele. Jesus, o senhor sabia que Pedro sabia nadar? Pedro sabia nadar, Jesus. Quem sabe um dos discípulos: Jesus, por que o senhor não deixou Pedro lá? Porque Pedro foi metidão. Falei para Pedro não descer, falei para Pedro não ir. Aqueles que falavam, né? Ô Pedro, quando Pedro estava andando, né? Você vai fazer um negócio, o povo, mas quando começa a dar certo, todo mundo te aplaude. Mas se der errado, eu sabia, não vai dar em nada. Jesus, por que o senhor ajudou a Pedro? Eu imagino Jesus olhando. Isso é só uma conjectura, tá, irmãos? Eu estou me imaginando no texto. Eu imagino Jesus olhando e falando assim: porque quem tem coragem de sair do barco para ter um encontro comigo, quantas vezes for preciso, eu levanto e trago de volta para o barco para ele tentar de novo. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Quem sabe você naufragou por alguma coisa que tentou fazer e deu errado, mas Jesus está dizendo para você: hoje eu te pego pela mão e te trago de volta para o barco e digo para você: tenta de novo, mas e se eu afundar, eu te pego pela mão se você clamar e te trago de volta para você tentar de novo. Obrigado, pastor. E aí, vai ficar sem tentar de novo? Quantas vezes Pedro errou e Jesus corrigiu a Pedro? Se coloque de pé, por favor. Posso chamar a cantora, pastor? Posso? A cantora, por favor. Prepara um louvor para adorar o Senhor. Eu gostaria, queridos, de dizer para você nesta noite, no janeiro profético, que Jesus está falando com você. Quem sabe, atravessando uma tempestade, atravessando um vento contrário, Jesus está dizendo para você hoje que Ele chegou próximo da tua embarcação. O que você precisa é só aprender o que é dependência de Deus. Jesus hoje te levanta, te coloca no barco. Se você está clamando por socorro, está clamando por ajuda, Jesus te ajuda hoje para você não parar nunca mais, para você não desistir nunca mais. Jesus coloca Pedro de volta dentro daquele barco e diz a Bíblia que o vento se acalmou. E quando Jesus entrou no barco, eles conseguiram chegar do outro lado. Mas antes de chegar do outro lado, olha o que diz o texto: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente
O que eles estão dizendo? Agora eu creio naquilo que eu pensava. Verdadeiramente aquilo que eu imaginava é concreto. Tu és o Filho de Deus. Essa experiência de vendaval, essa experiência de enfermidade, essa experiência de crise é para você entender quem de verdade, quem de fato Ele é para você, quem Ele é na sua vida. E encerro aqui. Quando eles adoraram a Jesus, dizendo: verdadeiramente é o Filho de Deus, diz o texto, chegaram na terra de Genezaré. Porque para chegar do outro lado, onde Jesus está te ordenando, não chega com murmuração, não chega com reclamação, não chega falando mal do ministério, não chega falando mal do pastor, não chega falando mal da dirigente do círculo de oração, não chega falando mal da liderança dos jovens, não chega para chegar, não chega. A experiência que eu passei no campo missionário, nunca falei mal do ministério que me enviou, até mesmo porque eles nem sabiam, porque eu não era de comunicar. Nunca falei mal do anjo da igreja, que foi um pai para mim, e hoje sou pastor presidente no campo do pastor que me enviou para a obra missionária. Mas nunca murmurei nos períodos de crises e de provações, senão que sempre orei por aqueles que me enviaram, e a recompensa Deus deu anos à frente. Quer chegar do outro lado? Adore. Quer chegar do outro lado? Reconheça quem é Jesus. Quer chegar do outro lado? Não é reclamando, não é falando mal, é adorando a quem tem todo o poder.